Meus queridos amigos, nós vencemos ontem. Vocês venceram ontem. O tamanho da mobilização que foi feita para virar a posição de líderes partidários e de deputados indecisos que estavam entre, vamos dizer assim, a emenda e a consciência, ou melhor, entre a emenda e o medo de perder voto, fez com que a gente conseguisse o que rolou ontem. Arthur Lira, o todo-poderoso Trator Lira, foi Trator Lira de Bolsonaro, agora é Trator Lira do Lula, teve que engolir uma derrota muito amarga. Não que a guerra acabou, ele ainda vai tentar pautar o projeto, mas eles já viram que o jogo é muito mais duro do que eles estavam imaginando. Porém, o sistema e os agentes do sistema continuam o seu jogo. E hoje nós tivemos um novo capítulo, que está relacionado com o que aconteceu ontem. O Alexandre de Moraes ter hoje apreendido os celulares do Bolsonaro, sob o argumento de que está investigando ali o negócio das vacinas, que vamos combinar que o inquérito das fake news ter ido parar nisso, não é exatamente, vamos dizer assim, uma coisa muito normal, né? Mas o fato dele ter feito isso demonstra que o jogo está sendo jogado. E eu vou explicar tudo nesse vídeo. As consequências da derrota de ontem e a postura que STF e governo terão com relação aos adversários. Roda a vinheta. Galerinha, ó só, Revista Valete foi pro forno, tá? Tá imprimindo, tá chegando pra vocês, se inscreva. Eu volto a falar, a formação de uma determinada elite intelectual dentro do campo da direita, que não quero que tenha dezenas de milhares de pessoas, eu quero meus 2.000 brasileiros inteligentes, capazes, dispostos a estudar e conhecer mais, faz parte do projeto da Revista Valete, que não fica tratando o noticiário do dia. Ali é um que a gente debate teses, discute ideias, fala sobre arte, sobre cultura. Se inscreva, nós vamos entrar em contato com você para você ser parte do grupo seleto. E a gente vai aumentando a tiragem da revista conforme a gente vai selecionando a galera. mbl.org.br/revista, tá? É um precinho um pouquinho mais caro, mas novamente, se você quer algo a mais, você vai ter. Vamos lá, galera, merchans à parte aqui, é importante fazer. Todo mundo achou muito estranha essa operação da PF hoje. Veja, a Polícia Federal, após um despacho do Alexandre de Moraes, foi lá no Bolsonaro e apreendeu o celular dele. Disseram que aprendeu o celular da Michelle, a Michelle veio a público e mais ou menos, não sei o que, papapi, papapó. A história envolve até a filha dele, a Laura. A questão toda não é, tanto, vamos dizer assim, a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes estarem investigando esses certificados vacinais. Foi também pego um cara que aparentemente está falsificando isso, mas, novamente, isto não é o centro da questão. Como já foi dito pelos próprios jornalistas e pelo que já falaram da defesa do Bolsonaro pelos cantos aí, ele não imaginava que ia ser alvo de uma busca e apreensão por isso. Ora, ele tinha medo de ser pego, por exemplo, nas investigações sobre dia 8, eventualmente alguma coisa sobre a investigação das joias, e a gente sabe muito bem que o Bolsonaro tem envolvido em muitas tretas, tá? E em condições normais de temperatura e pressão. Até você que é bolsonarista que veio assistir nosso canal, você tem que entender assim que o cara fez muita caca. E o cara assim, o cara adora um trampinho, adora um esqueminha. Uma joia aqui, uma vacina, um certificado, né, falsificado ali, uma rachadinha a colar. Bolsonaro adora um esqueminha. E o Bolsonaro aparentemente, né, foi pego desprevenido. E a busca e apreensão, ela não tá buscando tanta coisa relativa a certificado vacinal, vamos ser bem honestos. Eles querem um celular, por exemplo, para ver se encontram conversas ou se é possível fazer um vínculo entre o Bolsonaro e o ocorrido no dia 8. E aí, encontrando o vínculo entre Bolsonaro e o ocorrido no dia 8, aí eles podem querer prender o Bolsonaro por um grande crime, um atentado contra a democracia, tá? Que é o que no fundo esses caras querem. Mas depois da derrota de ontem, essa história ganha um significado um pouco diferente, tá? Eu venho percebendo que uma das estratégias do governo para justificar o PL da censura, mas também para justificar qualquer coisa do governo, e em última instância, não só do governo, mas também coisas que vêm, por exemplo, da Suprema Corte, é a ideia de tratar todo mundo que se opõe a esse governo como bolsonarista, tá? Então, se você se opõe a esse governo, você é um bolsonarista, portanto, você é um ser execrável. E você é um ser execrável porque você pratica fake news regularmente, você tenta acabar com a democracia, você é preconceituoso e você é antidemocrático. Logo, qualquer projeto e qualquer coisa que venha do governo que puna pessoas como você, se tornam válidas. Essa é a ideia deles. Então, ontem, vamos entender, ontem eles perderam. Mas eles perderam para um monte de gente. Os bolsonaristas participaram? Participaram. Mas o Pondé, que não é bolsonarista, participou. O MBL, que todo mundo sabe que não é bolsonarista, participou muito. Foi o grupo organizado que mais resultado trouxe ontem.
Gente, inclusive, da esquerda participou, o Brasil 247 participou, o PCO, Partido da Causa Operária, participou. Não dá pra falar que essas pessoas, meus amigos, são todos bolsonaristas. Vamos combinar. Você não vai falar que o PCO é bolsonarista. Então, tratar a todos como bolsonarista, como eu senti aquele cheirinho ali, naquele despacho do Alexandre de Moraes, que envolve o Brasil Paralelo e Google, tentou fazer. E no discurso do Reinaldo Azevedo, dos Felipe Netos e do próprio governo, eles tentam fazer. Quando eu vi hoje sendo feita essa busca e apreensão, eu ganhei uma coisa que o governo vem tentando fazer e que o próprio Alexandre de Moraes imagina. Ao colocar o Bolsonaro no centro da questão, os temas se misturam. A pessoa mistura a defesa dela contra a censura com a defesa em si do Bolsonaro. E vamos entender, o bolsonarismo sempre tentou personalizar no Bolsonaro todas as lutas. Então gostar do Bolsonaro é gostar, sei lá, do enfrentamento à China, é defender a família, é defender o agricultor, é lutar contra a censura. O Bolsonaro sempre trabalhou para personalizar. E isso é muito bom para ele em termos eleitorais, mas é péssimo para as causas, porque aí as causas ficam vinculadas a ele. E ele é um homem falho. Ele não foi um grande presidente, ele nem sequer se reelegeu. Mas é como homem falho, quando você vai defender a causa e a causa fica vinculada a ele, você tem que defender ele. É isso que eles, bolsonaristas, tentaram construir ao longo dos últimos 5 anos. Não à toa, eles tomaram para si as causas populares do Brasil que derrubou a Dilma e transformaram, por exemplo, você ser antipetista em ser bolsonarista. O que não deve ser. Você não pode misturar isso. E mais, não só o Bolsonaro passou a fazer isso. Sabe quem passou a fazer? Como eu tô dando um exemplo aqui, os adversários. Logo, quando você é antipetista, você é tratado como um bolsonarista. Logo, você, sei lá, é favor de rachadinha. E é essa a relação que os caras fazem. Quando Alexandre de Moraes mistura os jogos aqui, me parece, e a gente tem que ser cuidadoso aqui, me parece que ele tenta colocar o Bolsonaro no meio da treta e obrigar o Bolsonaro a se posicionar. Como eu sempre disse, tudo o que o Lula quer, tudo que o STF quer é que o Bolsonaro esteja presente em todos os assuntos. Porque quando é com o Bolsonaro, eles ganham. Eles venceram o Bolsonaro nas eleições. Logo, colocar o Bolsonaro e tirar da frente, por exemplo, a causa, porque a causa é nobre, aí você enfraquece a causa. Aí você pessoaliza no Bolsonaro e a causa fica maculada pela existência do Bolsonaro. Tá demonstrado na vitória que nós tivemos ontem, vamos colocar aqui, nós vencemos ontem. O Brasil antipetista venceu ontem, e mais do que tudo, o Brasil contra a censura venceu ontem. Esse Brasil venceu. O bolsonarismo sozinho é menor, e o bolsonarismo vem perdendo tudo. Ele perde no Congresso, ele perdeu nas eleições. A pessoalização, se ela tem um poder eleitoral pro Bolsonaro e para eleger os deputados dele, do ponto de vista político, ela perde. E reparem num padrão. Até o Bolsonaro ser presidente da República, ou seja, até 2018, a direita não personalizada ganhava tudo. Derrubamos a Dilma. Lula foi preso e as ruas ajudaram demais nisso. A internet inteira, consensualmente, não consensualmente, mas assim, majoritariamente ela era do campo da direita. Projetos polêmicos, como por exemplo o fim do imposto sindical, passaram. Então o que eu quero dizer? A direita avançava e vencia. O Bolsonaro entra no poder, pessoaliza, começa a perder, e foi um governo marcado por derrotas. Tanto que o grande lema dele é: não consigo governar. Não consigo governar. E aí o governo termina. E o que a gente passa agora até é as pessoas lutando por causas, e aí as causas, mesmo diante assim, de uma união que envolve do Felipe Neto ao STF, da Rede Globo ao PT, todo mundo junto, a gente conseguiu vencer os caras ontem. Então tem uma estratégia aí. É bizarro. Agora vamos falar aqui, assim, do caso em questão. É bizarro que um inquérito que envolva fake news já esteja num desdobramento que é a derivada da derivada da derivada, em que ele tá lá tratando de certificado vacinal, fazendo busca e apreensão. O Alexandre de Moraes vem perdendo, em grande medida, o poder dele, porque a causa dele deixou de existir. O Bolsonaro não é mais presidente há 5 meses. Então, a justificativa de que havia um inquérito que cruzava várias linhas, mas que estava diante de um presidente que cruzava várias linhas, como o Bolsonaro, não existe mais, porque não existe mais a ameaça de um golpe de Estado do Bolsonaro. O Bolsonaro não vai dar golpe de Estado nenhum agora. Não há essa possibilidade. Não tem nenhuma hipótese do Bolsonaro dar um golpe de Estado. Então, esqueçam isso. Então, o inquérito que foi justificado por todo mundo na imprensa, e eu mesmo falei, olha, entende-se o inquérito dessa maneira, como um contraponto a uma tentativa golpista que está havendo aqui. Esse inquérito perdeu a função. Então, o Alexandre de Moraes, no fundo, ele está requentando algo que aos poucos vai virar um incômodo. E os próprios pares dele no STF já entenderam isso. Até porque muitos deles ficaram incomodados com o protagonismo e o ganho de poder que ele teve. Então o Alexandre de Moraes às vezes não está percebendo, mas ele está dando com os pés pelas mãos.
E mais, a imagem de autoritarismo que ele tá passando, que o STF tá passando, especialmente depois de ontem, em que, venhamos e convenhamos, aquilo foi um show de horrores, e que o novo governo estão passando, estão fazendo as pessoas esquecerem muito rapidamente os arroubos do Bolsonaro. E mostrando que o PT, ele só é autoritário, porém com palavrinhas bonitas. É a pessoa, sei lá, cantando Imagine all the people, só que, sei lá, com uma espingarda apontada pra tua cabeça. Então, assim, isso não cola. Não adianta você ser autoritário e mandar a Marisa Monte com o seu Jorge irem no Congresso. Sacou? Não vai funcionar. Ah, os jornalistas profissionais estão ajudando. Não vai rolar. Tá bem claro que é autoritário e as pessoas estão percebendo isso. Só que o que a gente não pode deixar acontecer é essa pessoalização no Bolsonaro, essa martirização do Bolsonaro, pegar a causa que nós estamos defendendo toda, que é uma causa do Brasil, do povo brasileiro, e rasgar, jogar no lixo, para que o STF fale, viu, é todo mundo da turma aí da fake news. O Bolsonaro que se vire com os problemas dele, posso falar, nas instâncias que tem que ser tratadas. Já não existe mais risco de golpe de Estado dele. Ora, a justiça, no âmbito que tem que ser tratado, na instância, na jurisdição correta, que puna ele. E eu acho que ele tem que ser punido, porque eu acho que ele cometeu um monte de crime. Todo mundo sabe a nossa opinião aqui no MBL sobre isso. Não obstante, o que está acontecendo não é mais sobre punição. Agora é mera estratégia política. E estratégia política para calar não o Bolsonaro, mas a todos nós. Então é bom a gente ficar alerta e não cair nesse tipo de truque. Esse foi o meu recado. Beijo e abraço para todos vocês.